Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da TOTVS. Eu sou o Sérgio, Head de RI, e tenho o prazer de estar aqui comigo aqui hoje, o Denis, nosso CEO, e Maia, nosso CFO. Como sempre, apresentaremos os principais destaques do trimestre e, ao final, teremos nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão na parte inferior da plataforma, ou caso prefiram enviar por escrito, usem o botão Q&A, que endereçaremos posteriormente via time de RI. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais projeções e expectativas apresentadas a respeito do desempenho futuro da TOTVS são baseadas em crenças e premissas atuais, além de informações disponíveis no momento. Elas envolvem incertezas e riscos e diversos fatores podem impactar os resultados da empresa, levando a mudanças significativas quanto à expectativa aqui apresentadas. Passo agora a palavra para o Denis para iniciar a apresentação a partir do slide 3. Denis, com você. Boa, Sérgio, obrigado e um bom dia para todos vocês aí. Bom, a mensagem do CEO no release de resultados sugeriu uma reflexão sobre a metodologia utilizada pelo mercado para projetar os resultados da TOTVS. Ela é importante, pois, ao longo dos últimos anos, se criou um grande gap entre a expectativa de crescimento do mercado e os resultados efetivamente atingidos pela BU Gestão. Nos últimos dias, realizamos um exercício de voltar no tempo e tentar replicar as projeções de receita que analistas e investidores fizeram a partir de 2019, quando a TOTVS entrou num período de crescimento mais acelerado. Foi um exercício complexo. Na melhor simulação que pudemos construir, teríamos chegado nesse 1T25 em algo como 960 milhões de reais de receita. Porém, a realidade mostra uma receita de gestão de 1,31 bilhão de reais, o que representa um incrível CAGR de 21,6% no período. Ou seja, a expectativa correspondeu a menos de 3/4 do realizado. Em EBITDA, o gap teria sido ainda maior. Em boa parte das interações ao longo desse período, o mercado manifestou a expectativa de que o fim do crescimento acelerado estava próximo. Aliás, essa visão ainda segue presente em parte do mercado. Repetindo a licença poética que usamos na mensagem, poderíamos dizer que temos um case de death rocks do crescimento de gestão. Por que isso tem ocorrido por um período tão longo? Vemos dois motivos principais e procuramos endereçar ambos nos 2 últimos trimestres. Primeiro, há frequentemente o hábito do mercado de revisar as projeções a cada trimestre, alterando demasiadamente o curto prazo, geralmente para cima, com pouco ou nenhum reflexo na curva de longo prazo. Numa empresa que combina altíssimo nível de recorrência com um nível ainda maior de renovação de clientes, o efeito carrego, como nós chamamos, do crescimento, tende a ter um impacto maior na curva de longo prazo ao invés do curto. O segundo motivo foi explicado no trimestre anterior, quando abordamos a confusão no entendimento da dinâmica do mercado de softwares de gestão. Nós mostramos que o perímetro coberto por ele tem se expandido constantemente há muitos anos, bem como os fundamentos para que isso tenha ocorrido continuam fortemente presentes, sem nenhuma indicação de mudança para os próximos anos. Demos exemplos concretos, como o caso de cloud. E mais recentemente, AI segue no mesmo caminho. Acreditamos, então, que isso explica o gap, comprovado pelo desempenho histórico do mercado de software e da própria receita da TOTVS, com o CAGR de 5 e de 10 anos do mercado de software de gestão, crescendo aproximadamente 2 vezes mais que o PIB nominal, e o crescimento da TOTVS pelo menos 1,2 vezes mais que o próprio mercado. O primeiro trimestre do ano, como apresentado no slide 4, é mais um exemplo da nossa capacidade de manter e, eventualmente, até acelerar o já impressionante desempenho da receita da companhia, tendo como principal propulsor a aceleração do crescimento ano contra ano da receita recorrente, que passou de 21% no 4T24 para 23% nesse trimestre.
Tivemos dois fatores que contribuíram para a aceleração da receita recorrente. Primeiro, foi o sólido ritmo de crescimento de receita de SaaS Gestão e também da RD Station, superior a 30% ano contra ano, principalmente ligado ao forte volume de vendas. O segundo motivo foi o pricing power da unidade de negócio de gestão, que possibilitou o repasse integral do impacto da reoneração da folha de pagamentos, juntamente com os reajustes inflacionários nas renovações automáticas dos contratos. Ambos os fatores fizeram com que a adição líquida atingisse o recorde de 287 milhões de reais, um crescimento superior a 51% ano contra ano. Olhando para a eficiência operacional, também tivemos avanços muito importantes. O EBITDA ajustado cresceu 24% ano contra ano e 11% trimestre contra trimestre, com a adição de 90 pontos base ano contra ano e 110 pontos base trimestre contra trimestre na margem EBITDA. Adicionalmente, a companhia obteve um significativo avanço de 44% do lucro líquido em relação ao 1T24, com a adição de 270 pontos base na margem líquida. Já a redução do fluxo de caixa livre no mesmo período está principalmente ligada à variação de capital de giro, e aqui vale uma explicação mais detalhada. Grande parte do nosso faturamento recorrente se dá nos primeiros dias de cada mês, com os vencimentos para o final do mês. Com o Carnaval, no início de março, os faturamentos se deram mais tardiamente, elevando a concentração de vencimentos em 31 de março, dado que os dias 29 e 30 foram sábado e domingo, respectivamente. Os recebimentos liquidados naquela data tiveram seus créditos bancários realizados em D+1 e, portanto, o benefício na variação do capital de giro ficou para abril, ou seja, já no 2T. Adicionalmente, o maior volume de aquisição e reposição de equipamentos também elevou pontualmente o CAPEX do trimestre. Agora, vou passar a apresentação para o Maia, que vai comentar os resultados das unidades de negócio a partir do slide 5. Manda ver, Maia. Obrigado. Bom dia, pessoal. A BU Gestão manteve o seu forte ritmo de crescimento e, combinado com o pricing power mencionado pelo Denis, fizeram a adição líquida de ARR ultrapassar 227 milhões no trimestre. Este resultado, somado às adições do modelo corporativo e da varejo online, levaram a ARR para mais de 5,2 bilhões no trimestre, que é um crescimento de 19% ano contra ano. Isso levou a receita recorrente de gestão a crescer 24% ano contra ano e, consequentemente, a receita líquida da ABU para 19%. Aqui também cabe destaque para a manutenção dos elevados patamares de novas vendas de SaaS, cuja receita encerrou o trimestre com crescimento superior a 35% ano contra ano e atingindo o patamar de 584 milhões de reais. Já o crescimento do EBITDA, superior ao crescimento da receita, é resultado de importantes fatores estruturais combinados a fatores conjunturais e também a fatores historicamente sazonais. Dentre os estruturais, vale o destaque para o sólido desempenho da receita recorrente e ao aumento de eficiência operacional pelo avanço na integração de aquisições recentes. Entre os fatores conjunturais, eu destaco a convergência do IGPM ao IPCA. E, por fim, os fatores sazonais, eu destaco o incremento do modelo corporativo, mais relevante na comparação trimestral. Esse desempenho da unidade de negócio é ainda mais significativo se considerarmos que os custos e as despesas foram impactados pelos reajustes salariais do acordo coletivo em São Paulo, uma região que representa aproximadamente metade da folha de pagamento da companhia, além da própria reoneração da folha de pagamento. Agora, passando para o slide 6, na BU-RD Station, a RR ultrapassou 612 milhões de reais, tracionada pela adição líquida de 31 milhões, que é um patamar similar ao do mesmo período do ano anterior, mas 34% acima do último trimestre de 24. Apesar dessa sazonalidade mais fraca no volume de vendas, normalmente que acontece no primeiro trimestre,
esse primeiro trimestre foi favorecido pelo desempenho de vendas de soluções multiprodutos e também pelo especial lançamento do produto do plano avançado de CRM. Já o EBITDA, ele atingiu 18 milhões no trimestre, quase dobrando ano contra ano. Uma margem EBITDA 430 pontos base acima do mesmo período do ano anterior. Este resultado reflete mais um significativo avanço de eficiência operacional, um ganho de escala pelo avanço da receita da BU, assim também como um avanço no processo de integração das operações adquiridas. Já o comportamento na comparação trimestral está essencialmente relacionado aos impactos nos custos e nas despesas pela reoneração da folha de pagamento. Vale também lembrar que é natural e esperado que haja alguma oscilação na evolução das margens, principalmente nas comparações trimestrais, uma vez que a BU está em um importante processo de transição e evolução de um modelo para multiproduto. Agora, passando para o slide 7, TechFin, o crescimento de 26% da receita líquida de funding é reflexo principalmente do crescimento da produção de crédito, mesmo em um cenário que segue desafiador para o mercado de crédito brasileiro, com custos elevados de funding e um ciclo de alta da taxa Selic. Esse desempenho demonstra mais uma vez a solidez do modelo de negócio da TechFin e os ganhos de escala e eficiência que a JV proporciona. Na comparação trimestral, a queda de 17% da receita se deve à já conhecida redução sazonal de prazo médio de produção, que ocorre principalmente em função da concentração de contratos no agronegócio e na produção de crédito do primeiro semestre. Já o lucro líquido ajustado foi 5,6 vezes superior ao registrado no primeiro trimestre de 24, que demonstra que essa BU segue ampliando sua rentabilidade, refletindo a evolução operacional e os ganhos de eficiência, além do lançamento de novas soluções aos clientes. Agora, eu volto a apresentação aqui para o Sérgio, que irá conduzir a sessão de perguntas e respostas. Sérgio, contigo. Boa, obrigado, Maia. Pessoal, só relembrando as orientações que eu dei no início da videoconferência, né? Para realizar uma pergunta ao vivo, fique com a mão levantada, apertando o botão que está na parte inferior do Zoom, que eu iria anunciar o nome e na sequência eu vou liberar o áudio. Mas caso queiram, também pode enviar por escrito que a gente tenta endereçar após a videoconferência ali através do time de RI, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa sessão, a primeira pergunta vem do Léo Olmos, UBS. Léo, áudio liberado. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Porrada, bem legal o resultado, a gente gostou bastante. Eu acho que vale começar a conversa com a sua carta, Denis. Eu achei bem legal, a gente até tentou comentar um pouco no relatório sobre ela. E olhando mais para 2025, né? Ao mesmo tempo que você fala dos últimos anos, eu acho que a gente tem que olhar esse ano e os próximos para a gente projetar crescimento. Reoneração da folha, como é que a gente deve pensar isso? Porque é muito bom que a TOTVS está conseguindo repassar inflação e agora o imposto maior, né? Mas a gente tem aquela preocupação, pô, será que não está apertando demais os clientes? Será que as empresas conseguem pagar? Não vai ter uma hora que eles vão olhar para o lado, olhar alguma alternativa? Como é que vocês estão vendo esses aumentos de preço pressionando o cliente de vocês? Acho que é isso a pergunta, vou fazer duas, não. Boa, Léo, obrigado. Bom dia aí para você e para todos novamente. Olha, Léo, a gente tem, como sempre, uma preocupação com qualquer tipo de mudança que a gente tenha que impor com o nosso cliente. Essa é uma preocupação permanente que a gente tem. Eu me lembro que em diversas oportunidades a gente recebe a pergunta de analistas mesmo e investidores do porquê que a gente eventualmente não usa o nosso pricing power num ritmo, inclusive, maior do que o que a gente faz, que normalmente, né, em condições padrão, são simplesmente o repasse automático da inflação dos últimos 12 meses. E a resposta que eu e o time sempre passamos para vocês é o de que sim, em teoria, a gente teria a capacidade de repassar mais preço, como, por exemplo, algumas empresas internacionais muitas vezes fazem, né? Mas nós vemos a nossa relação com o nosso cliente como uma relação de casamento, né? Uma parceria completa, total.
O posicionamento que a gente adota é o posicionamento de um trusted advisor mesmo, né? Com o nosso cliente. Isso é reconhecido por esse cliente, o que significa que a gente sempre toma muito cuidado com qualquer tipo de mudança que a gente tenha que adotar. Dito tudo isso, evidente que a reoneração da folha ela é uma mudança potencialmente dramática na estrutura de custos, né? As empresas elas ficaram aí quase 15 anos operando num modelo e se adaptaram, obviamente, a esse modelo. Então, quando você tem uma mudança dessa magnitude, feliz ou infelizmente, você realmente é obrigado a rever esses contratos e repassar isso. Caso contrário, a gente teria que fazer um ajuste no investimento que, na nossa visão, para o cliente não seria adequado, né? Se a gente tivesse que fazer esse ajuste invertido, no sentido de cortar investimentos para preservar o nosso resultado, a gente entende que não só no médio e longo prazo, mas mesmo no curto prazo, pensando em reforma tributária e uma série de outros desafios que nós temos, né, AI e por aí vai, a gente entendeu que seria no interesse, no melhor interesse do próprio cliente, que a gente preservasse esse ritmo de investimento. E olhando o futuro, eu vejo da mesma forma. A gente vê que a preservação da nossa capacidade de investimento, de inovação, de seguir sendo capaz de trazer o que tem de melhor em termos de soluções para eficiência, produtividade e vendas, continua sendo esse o melhor interesse do nosso cliente. E a gente vai seguir, então, nesse caminho que a gente seguiu agora no começo de 2025, tá? Legal, é um bom pitch mesmo. Obrigado, Denis. Um abraço, pessoal. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Próxima pergunta, em Vitor Tomita, Goldman Sachs. Vitor, áudio está liberado. Bom dia, pessoal, e obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntas do nosso lado, mais focadas ali na parte de business performance. A primeira, pegando um pouco de carona na pergunta anterior, a gente queria saber se vocês teriam visibilidade do quão relevante para a adição de RR de Business Performance foi repasses de reoneração da folha, que eu entendo que são mais parciais, não realizados tão imediatamente quanto no caso da gestão, e se vocês veem espaço para mais repasse de reoneração em BP ao longo do ano, como vocês estão vendo essa questão. Segunda pergunta seria sobre o lado mais geral, sobre o lado de cross-selling de BP para a base de gestão, se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre como isso está progredindo com o lançamento desse plano avançado do CRM também. Muito obrigado. Maravilha, Vitor. Obrigado você. Eu vou começar e Maia, obviamente, me ajuda aqui a complementar. Sobre o impacto da reoneração na adição de RD, como a gente explicou, esse impacto ele está sendo parcelado, né? A gente está colocando ele no aniversário, né? A gente entende que ali a postura tem que ser um pouco diferente, mas o impacto ele não é um impacto muito grande não no primeiro TRI. A esmagadora maioria da adição de ARR da RD no primeiro TRI, obviamente, foi a adição via vendas mesmo e o ajuste eventual de preço que ocorre, tá? Então, tem um impacto, mas é um impacto proporcionalmente pequeno e que, diferente de gestão, ele vai se estender ao longo do ano, tá? Em relação ao cross-selling de RD para gestão, ele segue num ritmo crescente. Cada vez mais a gente vê, a gente vê confiança do nosso Field Sales na oferta dos produtos de RD. A gente teve o nosso evento anual de franquias, que ocorreu por volta de um mês atrás, em Florianópolis, né? Eu tive lá e basicamente toda a nossa diretoria teve lá também, com todos os franqueados.
E o tema de RD foi um dos temas principais, e o entusiasmo do time comercial, tanto as unidades próprias, né, quanto também as franquias, é muito grande. Eu tive a oportunidade, o ano passado, por exemplo, de encontrar aí, tranquilamente uns 150, 180 clientes, né, em diferentes situações. E é impressionante, não teve uma reunião, Vitor, mas nenhuma, zero, onde o tema de RD, né, e a apresentação dos capabilities, vamos chamar assim, do que o portfólio de RD podem fazer, não tivessem gerado um interesse grande do nosso cliente de gestão. Então, de novo, eu acho que as coisas estão andando super bem, o volume tem crescido e principalmente vamos dizer assim, a proficiência desse time de field sales com o tema de RD, com o portfólio, com tudo que esses produtos podem trazer de valor, só segue aumentando. Só para fechar, a gente, obviamente, tem falado sempre do tema do cross-selling, né, e da integração do ponto de vista comercial, mas a gente também agora embarcou numa jornada muito importante de integração do ponto de vista de produto mesmo, né? A gente não vê, seja no Brasil, seja fora do Brasil, por exemplo, nas empresas internacionais, a gente não vê um approach num CRM ou no marketing digital ou em outras ferramentas, no Conversas, por exemplo, a gente não vê um ângulo setorial, né, de segmentos, como a gente chama. E a gente sabe que a TOTVS tem desenvolveu um conhecimento setorial de segmentos, principalmente na unidade de negócios de gestão, muito grande, muito profundo, né? E a gente entende que a junção dessas soluções de RD com esse conhecimento setorial de segmentos do ponto de vista de produto pode trazer um diferencial competitivo muito importante e algo que de verdade a gente não vê hoje em outras empresas. Então, de novo, acho que estamos muito confiantes, muito esperançosos de que a gente construa algo, siga construindo algo especial na RD. Muito claro, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Tomita. Próxima pergunta, Silvio Dora, Safra. Silvio, áudio liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Será que vocês poderiam dar para a gente um update de como está evoluindo a parceria com a Shopify e se faria sentido aquisição de algum player nesse segmento para reforçar essa frente digital, essa parte de vendas digital para pequenas e médias empresas? Silvio, bom dia, obrigado pela pergunta. Tá indo bem. A gente hoje já é, em termos de vendas, né, o maior vendedor de Shopify no Brasil e a gente tem um foco muito grande no que é o Shopify Plus, né, que é a solução mais robusta, mais sofisticada de Shopify. Então, a parceria está indo bem. A gente sempre disse, né, tem ajustes que precisam acontecer do ponto de vista da operação Shopify aqui, então temas ligados à forma de cobrança, temas ligados à integração da plataforma Shopify com uma série de parceiros locais, né, para dar uma, vamos dizer assim, uma largura de capabilities maior para a solução. Nós estamos trabalhando junto com a Shopify para que isso tudo evolua e evolua, obviamente, o mais rápido possível, mas estamos muito satisfeitos com a parceria. Acreditamos também que a Shopify esteja muito satisfeita pelo lado dela. Dito tudo isso, o tema de e-commerce é um tema, eu sempre disse isso, estratégico para nós. A gente, francamente, sempre está de olho no mercado e é sempre uma possibilidade. Agora, isso não significa, mais uma vez, que nós não estejamos operando super bem com o Shopify, estejamos super satisfeitos, os nossos clientes também super satisfeitos, tá? Agora, a gente, dificilmente você vai ver a gente falando que algo é impossível, que nunca vai acontecer. Pode não ser a prioridade no curtíssimo prazo,
Mas dizer que a gente nunca vai olhar ou nunca vai acontecer, a gente normalmente não diz não. Tá legal, obrigado, Denis. Obrigado. Ô, Silvio, obrigado. Seguindo aqui, gente, a próxima pergunta, Lívia Misopata, JP Morgan. Lívia, áudio está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira, eu queria entender como tem sido a evolução do mercado da RD. A gente vê que o churn segue em patamares elevados, então vocês podem dar mais detalhes do quanto isso vem da mudança do posicionamento estratégico no segmento para multiproduto e o quanto que vem de fatores macros? Porque um ponto interessante seria que o ARR veio forte, né? É o melhor desde o terceiro quarter de 23. Então, a gente quer entender também os diferentes moving parts e a atração dessa estratégia dentro dos resultados apresentados. Obrigada. E Lívia, bem ou Maia falando. Bom, com relação à evolução do mercado da RD, esse é um mercado relativamente novo no Brasil, né? Especialmente quando comparado ao mercado de gestão. O mercado está num desenvolvimento muito forte, aí, principalmente nessa última década. Teve primeiramente um boom ali com o e-commerce no Brasil e mais recentemente, aí, logo após a pandemia, eu acho que isso deixou mais evidente ainda a necessidade das empresas, né, de trabalhar também a digitalização do front. Então, é um mercado assim em forte expansão, desenvolvimento, mas desde quando nós decidimos abrir essa frente de negócio aqui, nós enfatizamos bastante, eu mesmo, por várias vezes, até na nossa apresentação institucional, sempre achei importante chamar a atenção para as características diferentes que existem entre esses mercados, né? Então, é um mercado que está evoluindo muito rapidamente, a digitalização do front das empresas, eu acho que hoje é muito, muito importante em todos os segmentos que o Denis aí mencionou, né? Então, é algo que tem uma conexão muito grande com o nosso front aqui também verticalizado, né, mesmo em gestão, tem uma boa conexão. E ele é um mercado também que ele tem características diferentes, sabe? Então, o mercado de gestão, por exemplo, eu sempre mencionei, é um mercado muito consistente, muito resiliente, mas obviamente ocupa-se um pedaço do budget das empresas que ele está muito mais ligado à gestão de despesa administrativa, de TI, etc. Muito mais visto de um ângulo, muitas vezes, de custo, de otimização e eficiência operacional das empresas. Enquanto business performance, um RD, você ocupa um local ali, um espaço no orçamento das empresas muito mais ligados a gastos, né, investimentos de marketing, de vendas, que são mais elásticos, consequentemente, né, são também um pouco mais discricionários. Então, é natural que esse seja um mercado que, quando você coloca o estágio de desenvolvimento dele, é um mercado que vai ser um pouco mais volátil, tá? Então, é natural ali você ver estruturalmente espasmos, às vezes, de desenvolvimento mais rápidos, no curto prazo. Temas como conversational, recentemente, geraram um grande desenvolvimento de oportunidades nesse mercado e um grande interesse pelas empresas. E a gente tem que estar sempre atento a essas novas ondas de desenvolvimento como parte desse processo do desenvolvimento do mercado aí de business performance RD no Brasil. Tá? Por consequência, tudo isso que eu comentei traz também um pouco de questões de churn e até mesmo pelo perfil ainda mais concentrado de RD num cliente de um porte um pouco menor, tem questões ali que resultam num churn mais elevado. Por outro lado, a abordagem multiproduto que nós temos trabalhado, nós acreditamos que ela vai contribuir para uma redução estrutural do churn também nesse mercado. Porque à medida que o cliente vai ativando mais produtos, né, a taxa de retenção desse cliente com a gente também tende a melhorar, né? Então, isso é algo que, inclusive, a gente já experimentou em gestão, é uma crença muito, muito grande nossa, e junto com essa abordagem de multiproduto também tem um trabalho que está sendo feito no time de RD para você ter cada vez mais uma experiência mais integrada, mais fluida entre as soluções, com uma abordagem mais de uma suíte, né? Então, aqui a gente vê que é um mercado que está em evolução, ele tem estruturalmente ainda por característica mais volatilidade, o perfil de cliente traz um pouco mais de churn,
Obviamente, a gente está trabalhando aqui nessas frentes para que esse churn ele vá se reduzindo ao longo do tempo, principalmente nessa abordagem multiproduto. Você quer... Não, acho que talvez só fechando, de maneira bem pragmática, a gente vê um mercado saudável, então não tem nenhuma grande questão de mercado, não. Como o Maia falou, flutuações são mais comuns nesse mercado do que em gestão. Óbvio, estamos comparando com o mercado menos volátil que a gente poderia pegar, então não é nenhum grande problema nesse sentido. E as questões internas estão muito ligadas exatamente a essa mudança de uma operação que era até pouco tempo atrás single em basicamente tudo que ela fazia para uma operação multi. É uma mudança super profunda e que traz algum grau de volatilidade adicional no resultado. Mas, de novo, estamos muito tranquilos com o desempenho do mercado e com o próprio desempenho da RD. Perfeito, pessoal. Como sempre ficou super claro, se eu puder fazer só um follow-up ainda um pouco nesse tema, mas olhando para justamente management, se vocês pudessem compartilhar com a gente como que vocês estão vendo o apetite, o sentimento do mercado por crescimento no Brasil, se tem algum segmento que vocês veem com mais apetite por ERP, o que vocês estão enxergando de ambiente competitivo também? Legal. Olha, Lívia, essa eu vou pegar. A gente tem visto uma boa diversificação de segmentos, tá? Eu, nos últimos trimestres, tinha falado, por exemplo, que varejo, em particular, estava com um desempenho, isso é algo dado de mercado mesmo, né? O varejo estava com um grau de dificuldade um pouco maior. Francamente, varejo nesses últimos meses teve algum grau de recuperação também aqui dentro da TOTVS, tá? Então, não existe hoje nenhum segmento que a gente olhe, nenhum setor que a gente olhe e diga que está passando por dificuldade. Onde a gente vê naturalmente uma evolução ainda mais forte é em serviços, né? Serviços, de maneira geral, tem avançado e o grau de penetração das soluções de gestão em serviços é menor do que nos outros segmentos, como, por exemplo, manufatura. O Brasil como um todo já tem uma penetração muito menor do que um mercado como o americano, né? Mas se a gente der o duplo clique no Brasil, os setores de serviços eles têm ainda menos penetração, né? Menos uso de soluções de gestão. Então, a gente tem visto uma série de oportunidades adicionais dentro desse segmento. Muito obrigada pelas respostas, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lívia. Pessoal, caminhando aqui para a última pergunta, Maria Clara, do Itaú. Maria Clara, áudio liberado. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouco mais a fala inicial do Denis sobre as perspectivas de crescimento para o ano. Denis, você consegue detalhar um pouco mais sobre quais são os drivers que podem eventualmente contribuir até para uma aceleração desse patamar bem sólido de crescimento? Eu sei que você já pincelou um pouco sobre as perspectivas de cross-sell entre RD e gestão, mas eu queria aproveitar e pedir para você comentar com exemplos mais práticos de como você tem visto esse tema evoluir. Acho que seria bem interessante. Obrigada. Obrigado a você, Maria Clara. Bom dia. Olha, além de todos os que vocês já conhecem, a gente tem, eu posso dar 2 exemplos bem concretos aqui. Cloud, né? Então, definitivamente, Cloud abriu um mercado endereçável adicional que não existia efetivamente para uma empresa de aplicação como nós, gigantesco, né? E nós estamos falando de mais da metade da base de clientes da TOTVS ainda não é cliente de cloud. E mesmo a parcela que já é efetivamente cliente de cloud, o nível de uso desse cloud, na nossa opinião, ainda está muito abaixo do que poderia vir a ser. Então, definitivamente, cloud expande esse mercado endereçável brutalmente. A nossa capacidade, nesse caso, de fazer o cross-sell para quem já usa a nossa aplicação
é brutal. Eu diria, não tenho esse número preciso, mas eu diria que a gente tem tranquilamente mais de 80 e poucos por cento dos clientes que usam a nossa aplicação em cloud usando a nossa cloud, né? Ou seja, a gente tem a capacidade de captura dessa oportunidade tremenda, né? Temos agora todo o tema de AI. Nós estamos nos aproximando do universo TOTVS, né? Mês que vem vai ser o universo, e eu já posso adiantar, boa parte do universo vai versar sobre AI. E para nós, AI é uma expansão brutalmente maior ainda do que cloud já foi. E isso está no primeiro engatinhado, não é nem no primeiro passo, no primeiro engatinhado do mercado. Então, de novo, eu vejo perspectivas super promissoras, uma série de oportunidades, além de tudo que a gente já faz, NPS no maior nível histórico, portfólio que não para de crescer, capilaridade comercial que é incomparável, uma marca que se rejuvenesceu, um nível de relacionamento incrível, unidades de negócios novas que têm uma sinergia com o business de gestão incrível. Além de tudo isso, eu vejo uma expansão adicional desse addressable market e uma capacidade de capturar esse addressable market adicional muito grande na TOTVS. Vai ser tudo, como eu sempre digo, uma grande questão de execução do nosso lado. Até agora, eu acho que a gente tem sido muito bem sucedido nessa execução. Não vejo hoje motivos para que a gente não continue sendo super bem sucedidos na execução nos próximos anos. Super claro, Denise, obrigada. Se eu puder só fazer um follow-up, realmente, AI tem sido um grande tema de discussão e a gente sabe que ele exige investimentos adicionais para que esse crescimento seja acelerado. Se você puder pincelar um pouquinho como que está a perspectiva de investimentos da TOTVS olhando para frente, acho que é legal também. Obrigada. Imagina, obrigado você de novo. Olha, a gente já vem fazendo esse investimento, tá? Então, quando você olha os números aí do ano passado, os números desse primeiro trimestre, a gente já tem um investimento importante dentro de AI, já tem muita coisa acontecendo, né? Nós temos uma área centralizada de AI que olha muito o tema de governança, o tema de ferramental, conseguir acompanhar tudo que está acontecendo nas pontas e gerar benchmarks e best practices, letramento e tudo mais. Então, isso já existe super consolidado, né? Nós temos nas pontas, como eu estou falando, um grau de pulverização nas aplicações de AI incrível, né? E eu estou falando sempre naqueles dois ângulos, né? AI aplicada internamente dentro dos nossos processos, seja processo de suporte a clientes, o processo de serviços de implantação, processos comerciais, de back-office, todos eles já têm utilização de AI em diferentes níveis de evolução, de sofisticação. E tem o segundo ângulo, que é a aplicação de AI dentro dos nossos produtos mesmo, né? Construção de uma plataforma criadora de agentes de AI, a própria criação dos agentes de AI muito focados no tema de segmentos, né, de setorial, que é mega importante, né, você criar agentes que concretamente endereçam necessidades, oportunidades dentro do cliente. Então, de novo, quando você olha os números, a gente já está com AI no nosso dia a dia e já há um investimento importante. A gente vai precisar de mais investimentos? Certamente. Mas nós não estamos no business, Maria Clara, nós não estamos no business de uma AWS, de um Azure, de um Google Cloud. Nós não estamos no business de uma OpenAI, por exemplo. Então, o nível de investimento que nós precisamos fazer e o próprio nível, o ritmo, o pace de adoção das coisas, ele é um pace mais comedido. Ele possivelmente vai durar um tempo muito mais longo, mas ele é mais comedido.
Então, eu não acho que a gente vai ter grandes surpresas, né, grandes variações nesse ritmo de investimento, mesmo que a gente esteja fazendo uma mudança gigante dentro da companhia e tornando a TOTVS uma empresa AI-based. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Maria Clara. A gente encerrando aqui a nossa sessão de Q&A, volta a palavra aqui para o Denis para ele fazer a mensagem. Boa, obrigado, Sérgio. Obrigado, Maia, também. Bom, os resultados que a gente entregou, eles refletem não apenas a consistência da nossa execução, mas também a força do nosso posicionamento estratégico em mercados que seguem crescendo muito acima do PIB. Por isso, repetindo o que a gente disse no encerramento da mensagem do release de resultados, quando aparecerem novos relatos da morte do nosso crescimento, a gente vai tomar a liberdade de nos inspirar no Mark Twain e dizer que reports of our early death were greatly exaggerated. Pessoal, eu não posso deixar de encerrar o nosso call sem fazer aquele convite especial para todos que estão nos assistindo. A gente vai realizar, como eu falei, o nosso Investor Day 2025 no dia 17 de junho, dentro do Universo TOTVS, que é o maior evento de tecnologia e negócios do país. Vocês podem participar de forma digital ou presencial. Para os que estiverem conosco presencialmente, claro, a gente vai dar acesso completo à programação dos 2 dias do Universo TOTVS. A gente acredita que essa é uma oportunidade única de vocês conhecerem e interagirem com todo o ecossistema da companhia. É o que eu costumo brincar, vocês vão ter acesso à cozinha da TOTVS operando, atendendo lá os seus clientes. Então, para mais informações, consultem o nosso site de relações com investidores ou entrem em contato diretamente com o Sérgio ou com a nossa equipe de RI. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Espero ver todos vocês no próximo trimestre, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.